Eu quero convidar você para me acompanhar aqui na leitura de dois textos da Bíblia, a Palavra de Deus, que estão no livro de Romanos, no capítulo 8. Este capítulo é um capítulo muito precioso. Ele contém, assim, muitas instruções para a nossa vida, para a gente compreender a natureza humana. E se nós estamos envolvidos em compreender relacionamentos de família, no ambiente de trabalho, a gente primeiro precisa compreender a nossa própria natureza. Por que eu ajo do jeito que ajo ou reajo do jeito que estou reagindo? Eu agora, esses dias, ouvi uma frase muito interessante que dizia que quanto mais distante estiver a reação do estímulo, maior a maturidade. Eu achei isso muito interessante. Às vezes a gente reage tão rápido. Por que a gente reage tão rápido? Eu tenho descoberto algumas coisas a meu respeito aqui no livro de Romanos, capítulo 8. E veja o que diz, por exemplo, os versos 13 e 14. O verso 13 diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A gente pode entender por esse texto que existem duas forças que podem estar controlando as minhas ações, minhas reações e as minhas atitudes. Paulo, o autor do livro de Romanos, fala aqui da carne, ou seja, dos meus sentidos, da minha natureza carnal, dos meus impulsos pecaminosos. Ele usa a palavra carne, mas significando impulsos pecaminosos, minha natureza pecaminosa, com a qual eu nasci, que eu herdei lá do meu pai, da minha mãe, que herdaram do meu avô, do meu bisavô, tataravô, até Adão. Então, eu nasci com essa carga que já vem pelos meus genes. Eu já nasci programado para errar. Eu já nasci programado para não ter sucesso nos meus relacionamentos. Isso se chama pecado, se chama minha natureza pecaminosa. E Paulo diz aqui que se eu viver segundo a carne, ou seja, segundo essa minha natureza pecaminosa, eu estou caminhando para a morte. Eu não vou ter problema só nos meus relacionamentos, eu vou ter problema na minha saúde. Você já viu que tem gente que não controla a boca? Não consegue controlar a boca, está morrendo. Minha avó dizia, o peixe morre pela boca. E tem gente que está morrendo pela boca, está se destruindo com comida, com bebida e não tem domínio próprio. Ou seja, os seus sentimentos, os seus sentidos tomam o controle para destruir. E Paulo diz isso, se eu viver de acordo com os meus instintos, de acordo com os meus desejos, com as minhas vontades, com os meus gostos que eu herdei dos meus pais, eu estou caminhando para a morte, se eu permitir que isso controle a minha vida. Mas agora Paulo diz, se pelo Espírito eu mortificar os feitos do corpo, eu pedir a Deus domínio próprio, autocontrole, e o Espírito Santo me controlar, então certamente eu vou viver. E ele diz no verso 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Para mim isso é uma verdade fabulosa. Isso quer dizer que se eu posso estar na igreja, eu posso ser um crente, eu posso frequentar os cultos, eu posso devolver o dízimo, eu posso me vestir como crente, ter cabelo de crente, ter roupa de crente, mas se o Espírito Santo não estiver me guiando a minha vida, então eu não sou filho de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É isso que o texto está dizendo. E se eu não sou guiado pelo Espírito de Deus, não sou filho de Deus. E eu vou sofrer consequências muito grandes. Como saber se eu sou guiado pelo Espírito de Deus? Você lembra do fruto do Espírito? O sinal de que eu sou guiado pelo Espírito de Deus não é o falar em línguas, não são milagres. A Bíblia diz que o fruto, o sinal de que eu sou guiado pelo Espírito de Deus, está lá em Gálatas capítulo 5, verso 22. É amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Estas coisas são o sinal de que o Espírito Santo está guiando a nossa vida.
Agora, como é que eu posso ser guiado pelo Espírito de Deus? Como que eu posso escolher ser guiado pelo Espírito de Deus? Eu quero dar para você algumas sugestões, não todas, mas algumas coisas para você aí já ir começando e pedindo a Deus para receber esta guia do Espírito Santo. Aliás, eu já falei a primeira coisa, o que você tem que fazer? É pedir. Lá em Mateus capítulo 7, diz assim, pedi, capítulo 7, verso 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe o Espírito Santo. A gente já viu isso em programas anteriores. Se você pedir, se você tiver necessidade do Espírito Santo e você pedir, Deus vai dar para você o Espírito Santo. Uma outra coisa que você pode fazer é entregar a vida a Deus cada manhã. Entregar, ou seja, eu quero dizer, entregar a sua vida ao controle de Deus. Salmo capítulo 37, verso 5 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Se você não confia que Deus é bom, se você não confia que Deus quer dar o melhor para você, então você não vai entregar a vida para Deus. Você só pode entregar a vida para Deus se você realmente confia que Deus é bom, que Deus ama você e que Deus quer dar o melhor para você. Então você vai dizer para Deus assim, Senhor Deus, eu não quero mais que o meu eu controle. Eu não quero mais que a minha natureza carnal, minha natureza pecaminosa com a qual eu nasci, meus instintos tomem controle da minha vida para me destruir, para me matar. Eu quero viver, o Espírito é vida, Jesus é vida. Então, meu Senhor Jesus, eu quero entregar ao Senhor o controle da minha vida. Toma posse da minha mente. Nem Deus toma posse da sua mente se você não entrega o controle a Ele. Você precisa dar a Deus a permissão para Ele tomar o controle da sua mente. Só quando você dá a permissão, então o Espírito Santo diz, eu vou entrar. E Jesus diz, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. E o Espírito vai vir e vai morar, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Claro que às vezes a gente não deixa o Espírito Santo entrar na casa dele, no templo dele, mas o plano de Deus é que o nosso corpo seja o templo do Espírito Santo. A segunda coisa que você pode fazer é procurar conhecer a vontade de Deus, seja ela qual for. Tem gente que quer conhecer a vontade de Deus pela Bíblia e por escritos sagrados, só por curiosidade. Eu gostaria tanto de saber o que Deus fala, qual o desejo de Deus, então eu vou ler, mas assim, por curiosidade. Não, Deus não se revela meramente a curiosos. Deus se revela a submissos, a obedientes, aquelas pessoas que se entregam ao controle de Deus. Meu Deus, eu quero conhecer a tua vontade, mas eu quero conhecer para cumprir. Salmo 119, verso 105, Davi diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então isso é muito importante, essa atitude de submissão ao estudar a palavra de Deus. Não sou eu que vou estudar a palavra de Deus para interpretá-la de acordo com os meus gostos e as minhas preferências. Se eu sou honesto, eu vou dizer, meu Deus, aqui estou eu com os meus gostos e minhas preferências, mas eu quero que o Senhor os transforme para a minha salvação. Eu quero que o Senhor me faça uma nova criatura. Eu quero que o Senhor me dirija naquilo que eu devo fazer, nos caminhos que eu devo andar. Bom, nós vamos dar uma paradinha aqui para ir para o intervalo e na volta nós vamos conversar sobre que outras coisas a gente pode fazer para ser guiado pelo Espírito Santo. Fica aí, não vai embora, que a gente já volta.